Olá, meu irmão, minha irmã, muito bom dia. Graça e paz da parte do Senhor estejam convosco. Domingo, dia do Senhor, em que os católicos celebram a ressurreição de Jesus Cristo. Liturgia diária para esse domingo, dia 22, que é o quinto domingo da Quaresma. Evangelho de São João, capítulo 11, versículos de 1 a 45. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com os seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta e de sua irmã, Maria, e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então, Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará, mas na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: O mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isto, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus, que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente,
ficou profundamente comovido e perguntou-lhe: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava? Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhes respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviastes. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão dessa passagem. Neste evangelho, Jesus se revela como o Senhor da vida. Diante da dor da morte e do choro dos amigos, ele se comove, se aproxima e transforma o luto em esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Jesus mostra que a morte não tem a última palavra. A ressurreição de Lázaro nos ensina que a fé nos convida a confiar além do que vemos. Jesus chama à vida aquilo que parecia definitivamente encerrado e nos pede que removamos as pedras que nos prendem ao desânimo e ao medo. Seguir Jesus é confiar que Ele é a ressurreição e a vida, mesmo nas horas mais difíceis. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Deus abençoe o seu domingo do Senhor, sua família, seu dia de descanso. Se cuide. Se não foi à missa ainda, por favor, vá. Deus salve o Brasil. Paz e bem. Oração inspirada nessa passagem de São João, capítulo 11, versículos de 1 a 45, do dia 22 de março de 2026. Senhor Jesus, Tu conheces minhas dores, meus medos e as situações que parecem sem saída. Venha ao meu encontro, assim como fostes ao encontro de Lázaro. Chama-me para fora das minhas mortes interiores e ajuda-me a retirar as pedras que impedem a vida de florescer. Renova minha esperança, Senhor, e fortalece a minha fé, para que eu confie em Ti como fonte de vida nova e eterna. Amém. Que a palavra de Deus ilumine o nosso dia. Tenhamos uma abençoada caminhada com a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.